que, Cacau, a gente pode começar, né? Porque meio-dia, Podemos. né? Isso. Eu não estou conseguindo ver o chat, tá, Cacau? Porque eu não consegui entrar no meu computador, deu um problema. Não, eu vou acompanhando, pode tá deixar. Bom, obrigada. Nada. Boa tarde a todos, né, do SIC. Hoje nós teremos o prazer de ter a professora Ariadne da Fonseca, né, do Hospital Sírio-Libanês, que vem nos prestigiar falando sobre debrief comportamental e simulação interprofissional. Bem-vinda, professora. Muito obrigado pelo pronto aceite ao nosso convite mais uma vez, né, de estar conosco. E não sei se a Cacau quer falar alguma coisa, mas eu gostaria que a senhora se apresentasse também, né? Tá bom. E a palavra aí com a Cacau também, antes da senhora iniciar a apresentação. Bem, boa tarde a todos e a todas. Ariadne, gostaria muito de agradecer por você ter aceito esse convite e é um prazer a gente compartilhar um pouco aqui os conhecimentos. Aí, como a professora Flávia disse, vamos deixar você se apresentar. Tá. Então, tá bom. Olha, gente, primeiramente também, muito obrigado pelo convite, de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. Então, eu sou enfermeira de formação, tenho minha pós-graduação toda aqui na Unifesp, na área de enfermagem, né, de educação, sempre trabalhei na área de educação, e hoje eu estou tendo o privilégio de trabalhar como na educação permanente no Hospital Sírio-Libanês. Então, qual é o nosso grande papel dentro do Sírio hoje? Junto com a educação continuada, a gente tem feito um trabalho de treinamento das equipes do hospital. Então, assim, qual tem sido o nosso principal foco? O trabalho com as diferentes equipes. Então, assim, trabalhar com a nutrição, trabalhar com o pessoal da recepção, trabalhar de forma interdisciplinar, pensando nos profissionais que atuam na assistência, então, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, né? Então, a gente tem tentado trabalhar um pouco e mostrando a importância da gente ter todos preparados para o atendimento do dia a dia dos nossos pacientes. Então, a gente tem utilizado esse tipo de treinamento aqui como uma constância. Estava até contando antes da gente começar que no domingo a gente fez um simulado de catástrofe aqui para que a gente pudesse também trabalhar toda a nossa equipe, desde a base, né? Então, pensando em bombeiro, como é que a gente acionaria essa equipe, até a diretoria, para que a gente pudesse entender como todos os envolvidos pudessem trabalhar para o melhor atendimento. Eu estou com medo de errar aqui, mas eu acho que já é o nosso quinto simulado que a gente faz, e esse simulado a gente focou bem na equipe de pronto-socorro, para que a gente pudesse trabalhar como é que esses profissionais entenderiam chegando várias vítimas ao mesmo tempo para esse atendimento, acionando o centro cirúrgico, acionando a equipe de apoio, né, exame diagnóstico. Então, como é que a gente fez esse trabalho? Então, a gente tem tentado trabalhar muito com a simulação interpessoal. E o grande desafio disso é como a gente tocar esse debriefing, porque a gente precisa estar sempre melhorando esse processo. Então, pensando, né, que a gente precisa potencializar o processo de ensino-aprendizagem, que ele é constante, a gente sempre tenta promover essas simulações onde a gente envolve as diferentes profissões. Então, com os cursos de residência, como a gente tem residência multi e também a residência médica, a gente tenta promover vários cenários para que a gente possa envolver os diferentes profissionais. E a gente tem uma colaboração muito grande disso, porque quando a gente precisa de um profissional, e mesmo que ele não esteja envolvido, ou não faz parte daquele cuidado ou daquela residência, a gente tenta chamar a equipe do próprio hospital para compor com a gente os cenários para que a gente tenha uma atuação bem voltada
para todos os profissionais que ali estão envolvidos, né? Então, aqui a gente vê enfermeiro da UTI, eu vejo médico, eu vejo fisioterapeuta, eu vejo técnico de enfermagem. Então, a gente tenta trazer essas realidades para que a gente possa melhorar os nossos processos de ensino-aprendizagem. E aí é o que a gente diz sempre envolvendo a equipe assistencial, a equipe administrativa, a equipe de apoio, os terceiros, porque a gente sabe que quando o nosso paciente, né, o nosso cliente, ele chega para ser atendido, se ele foi mal atendido lá no estacionamento, a gente já vai ter problemas com ele lá na internação. Então, é uma cadeia. Então, a gente entende que todos precisam ser treinados, todos precisam ser capacitados para que a gente possa desenvolver esse apoio. E sempre a gente tenta trabalhar na interação desses profissionais. Então, quando a gente tem trabalhado algumas situações junto com a equipe administrativa, geralmente a gente já envolve a equipe de estacionamento, recepção, para que eles consigam entender também que o que aconteceu ali pode refletir na frente. Né? Então, a gente cria hoje essas situações, esses cenários, para que a gente possa promover isso. Toda a equipe de apoio, então, copeiros, né? Porque são bastante... eles são alvo de muitos problemas que a gente tem, todas as queixas acabam caindo com eles, porque nunca ninguém gosta de comida de hospital, né? Então, ou ele vai lá porque ele queria uma comida específica e não tem, então a gente treina isso, e os terceiros que nos atendem sobre as diferentes demandas. Então, a gente tenta trabalhar com esses cenários ou com esses simulados que muitas vezes a gente faz para que a gente possa promover a melhora dessa assistência. E quando a gente pensa nisso, a gente sempre se depara com o debriefing, né, gente? Que aí é um momento muito, muito delicado e a gente sabe que é o mais importante dentro de todo esse cenário. Então, a gente cria diferentes cenários, envolve diferentes atores no sentido de diferentes áreas, e aí a gente vai tentar, depois que faz esse cenário, a gente vai trabalhar com o debriefing. E esse debriefing, para a gente tem sido um aprendizado constante, porque quando a gente envolve diferentes profissionais que estão participando desse cenário, a gente vai ter que ter, muitas vezes, mais de um facilitador com o domínio para poder nos ajudar a fazer o contexto, né? E aí a gente chama muito de co-debriefing, no sentido de auxiliar esse facilitador ou compor com esse facilitador a forma com que a gente faça com que eles cheguem naquilo que a gente precisaria, que era o objetivo daquele cenário. Então, como é que a gente discute, como é que a gente expõe, como é que a gente pensa a melhor forma de cuidar daquele paciente? Aonde é que a gente pode melhorar os nossos processos a partir desse debriefing? Então, a gente realmente tem sido para a gente um desafio muito grande, cada hora a gente vê uma dificuldade, são diferentes visões, mas que quando a gente tem mais de um facilitador participando desse processo, principalmente quando a equipe é mais heterogênea, isso facilita muito, até porque a gente vai relembrando tudo que aconteceu dentro daquele cenário. Então, a gente tem feito esse processo como algo muito importante para que a gente consiga trazer. Geralmente, a gente usa um instrumento, um roteiro que auxilia no planejamento desse cenário, né? E sempre buscando o suporte baseado nas evidências científicas confiáveis. Então, quando a gente faz um cenário que envolve diferentes categorias, diferentes áreas, né? A gente tenta pensar como é que é a atuação de cada um deles. E quanto mais áreas envolvidas, melhor tem que ser esse roteiro, ou esse roteiro tem que ser muito bem estruturado, tem que ser muito bem validado, para a gente não esquecer os pontos que envolvem as diferentes áreas, para que a gente contemple eles no momento da gente fazer esse debriefing,
né, gente? Porque a gente sabe que o cenário ele é muito importante e que ele não pode falhar, mas que a gente vai sedimentar esse conhecimento, é o momento que a gente vai chegar nos objetivos, é quando a gente consegue discutir e fazer a interlocução entre uma área e outra. Então, aonde é que a gente ainda pode melhorar nesse processo? Como é que a gente vai atuar? E a gente tem percebido que quanto mais a gente tem feito esses simulados, melhor tem sido a interação. Os próprios profissionais estão enxergando esse simulado hoje como algo importante para o aprendizado e, se ocorrer alguma coisa, a gente pudesse atuar. Né? Nós sabemos que nós temos amanhã um feriado de 7 de setembro, então, assim, foi bem pensado quando a gente fez esse simulado domingo. Nós elaboramos o simulado pensando que ocorreu um tiroteio na Avenida Paulista. E aí, amanhã a gente tem um feriado, é 7 de setembro, estamos no momento político, a gente acredita que possa vir a acontecer alguma coisa, então, como é que esses profissionais enxergariam isso? Então, a gente trouxe isso no momento da gente fazer o debriefing, quando a gente contextualizou com eles o que a gente imaginaria que, se acontecesse, como é que estaria a nossa atuação dentro do hospital. Então, é muito importante que a gente pense, reflita e traga para eles como se essa situação realmente fosse real, para eles se enxergarem dentro desse processo. Então, a gente percebeu que a interação entre a unidade de pronto atendimento e a unidade cirúrgica, o exame diagnóstico, como é que a gente poderia enxergar todo mundo envolvido nesse processo, como é que eu posso olhar aquele tanto de paciente. Nós tivemos mais de 10 vítimas que chegaram quase que simultaneamente para ser atendida, num hospital que eu tenho sempre que pensar, não é porta de emergência, né? A gente tem lá uma coisa ou outra, mas não é um hospital que a gente receba uma quantidade de emergência considerada como Hospital das Clínicas, né? Hospitais que realmente são referências em São Paulo. Então, a gente tem que pensando nisso, que foi criado esse simulado tentando envolver o papel do bombeiro, como é que ele enxerga isso, de que apoio ele pode dar para a chegada desses pacientes dentro da unidade. Então, como é que a gente aciona isso e como é que as pessoas se enxergam disso. E quando a gente pensa que depois desse cenário eu tenho o debriefing, como é que a gente se coloca dentro disso, qual é o papel de cada um, quem são os profissionais que a gente tem que envolver, né? Se essa simulação é in situ, o que envolve essa simulação? Algumas vezes a gente tem o apoio do psicólogo que nos ajuda no momento desse debriefing para dar a sustentação, então ele entra como um profissional, como um facilitador dentro desse processo, para nos dar um suporte, porque algumas vezes a simulação envolve, principalmente a comportamental, envolve uma situação onde a gente precisa capacitar ou dar informações, né? Ou tirar desses participantes situações em que, se a gente tiver o apoio desse profissional, a gente tem uma segurança maior para trabalhar com ele, dando para eles um suporte maior. Né? Então, a gente sabe disso, a gente sempre pensa nesses problemas clínicos que surgem na prática assistencial, que sejam decompostos e organizados, buscando um cuidar com qualidade e segurança. Então, toda vez que a gente cria um cenário e a gente vai fazer esse debriefing, a gente tenta pensar nesse suporte e como que a gente poderia tentar conversar e dar para ele a forma de a gente sair dali com um aprendizado, né, com um aprendizado efetivo, ou imaginando a minha relação com o outro profissional e como é que a gente podia melhorar esse processo pensando na qualidade e segurança. E lembrando sempre que a gente sempre no debriefing, a gente vai reunir, analisar e resumir aquilo que aconteceu dentro desse cenário, né? Então, sempre imaginando que eu tenho aí um fisioterapeuta, que eu tenho um médico, que eu tenho enfermeiro, que eu tenho técnico de enfermagem, a nutrição de vez em quando, mas que são profissionais que vão
trabalhar e atender aquele paciente da melhor forma possível. Então, como é que a gente parte disso? Então, eu reúno, né? Então, todas as informações, sempre baseado num roteiro, para que a gente consiga analisar e depois a gente sintetize aquilo que aconteceu e que a gente leve o que foi de bom e aquilo que precisa ser melhorado dentro daquele processo, né? Porque melhoras a gente pode fazer sempre. Pensando sempre nesse debriefing como uma situação descritiva, reflexiva e conclusiva, porque esse é o papel do debriefing, podendo ter o auxílio, como eu falei, de mais de um facilitador, porque isso ajuda muito nesse processo, dá segurança, faz com que a gente relembre e incentive o grupo, né, a participar desse processo, colocando cada um aquilo que vivenciou dentro do processo. E pensando sempre que o quanto a gente precisa deixar, né, que o papel do facilitador ele é fundamental dentro disso, porque ele precisa incentivar que todo mundo participe, deixar o grupo à vontade, a gente se colocar de uma maneira de que ninguém sabe mais que o outro, mas que todos precisam aprender. A gente precisa... esse facilitador tem um papel fundamental de levantar os pontos que precisam ser discutidos, né? Incentivar, cutucar os participantes, sempre trabalhar para que não tenha um dominante dentro desse processo, e a gente sabe que isso é tranquilo, é muito fácil de acontecer, porque as pessoas se sentem meio dona, quando eu quero ver, eu estou falando, incentivar aqueles que não participaram ainda a falar, sempre tentando trazer isso para o objetivo do cenário e ajudando no fechamento desse debriefing. Quando a gente fala, parece que é tudo tão fácil, né? Alguns cenários são mais fáceis da gente conduzir, porque ele aconteceu, foi bom, e aí as coisas começam a se fechar. Mas quando a gente tem um cenário que as coisas tiveram bastante dificuldade, ou que ele não correu da forma com que a gente imagina, esses debriefings se tornam mais difíceis. Por isso, muitas vezes, quando eu tenho diferentes profissionais e ele que envolve muitas pessoas, é importante a gente ter a presença de um outro facilitador para auxiliar nessa condição, né? E sempre pensando aonde fazer esse debriefing, em que tempo fazer esse debriefing, lembrando que sempre quando a gente dá um tempo para todo mundo respirar, né? Principalmente quando é um debriefing que envolve muitas pessoas, a gente se dirige a um local, dá um tempo para as coisas acalmarem, para daí a gente começar a falar. Mas ele não pode ser muito longe para que a gente também não esqueça aquilo que aconteceu, né? De preferência, a gente busca uma sala onde todo mundo consegue se acomodar, a gente se olhar, né, um ao outro, e aí a gente discutir um pouquinho para que todos prestem atenção e que todos se sintam envolvidos naquele momento. É um aprendizado, gente, eu estou dizendo porque, geralmente, quando termina o cenário, aqui a gente teve que trabalhar bastante isso. Eles vinham achando que ali só tinha que falar quem tinha alguma coisa, né? Então, envolvê-los e trazer e fazer com que eles contribuam para a melhora e para a qualidade da assistência, para a segurança, tem sido algo que a gente tem aprendido dia a dia com eles e tem, assim, também mostrado quanto ele pode contribuir com o colega, com o processo, né? Melhorias desse processo. Então, a gente tem trabalhado um pouco isso com eles e a gente tem visto que, devagarzinho, a gente tem melhorado esse processo, né? Geralmente, a gente grava esses, mesmo quando são simulados grandes, a gente tenta gravar. A gente não consegue usar, quando é simulado grande, esse vídeo no momento do debriefing, porque ele ainda vai para a edição, mas depois isso serve para a gente depois auxiliar no próprio processo de melhora, né, de melhoria, desculpa, das nossas condutas. Então, isso é um fator importante. E quando a gente utiliza para cenários multidisciplinar o vídeo, geralmente a gente acaba utilizando,
pequenas partes desse vídeo, né, coisas que podem contribuir para que esse debriefing fique ainda mais efetivo, que faça sentido para eles e que eles consigam se enxergar dentro desse cenário. Então, a gente tem usado, não é só com vídeo, mas a maioria dos nossos debriefings a gente utiliza parte, ou em algum momento que alguém diz, não, isso não fiz, ou esqueci, então alguma coisa que a gente precisa relembrar, mas ele não é imprescindível, mas ele tem facilitado muito o nosso trabalho aqui. Gente, de apresentação, eu trouxe isso e eu queria agora que a gente pudesse conversar um pouquinho, discutir, ouvir um pouquinho a fala de vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Eu já compartilhei, não, né? Vocês Ariadne já descompartilhou, sim. Já, tudo certo, né? Tá bom. Eu gostaria de falar, né, sobre o seu entusiasmo. Acho que você é uma pessoa que trabalha muito, batalha muito pela simulação e sempre muito focada. Tem vários aspectos da simulação que você trabalha, mas você gosta muito dessa discussão sobre a simulação interprofissional. Ficou mudo, Maria do Carmo? Ficou muda. Sozinha. Agora sim. Sozinha, que eu não estava com a mão no teclado. Deve ser o Christian que está me boicotando. Mas, assim, a questão a importância, né, de se trabalhar, de fazer a simulação in situ, para que conheça os problemas dos processos de trabalho, e só dessa forma a gente consegue mudar. E uma outra questão importante é que cada um tem seu papel dentro desse cenário, que pode ser real, simulado, virtual. E, além disso, eu gostaria de lembrar aquela tragédia que nós tivemos aqui na Santa Casa de Belo Horizonte, um incêndio, e que todos têm que estar a postos para trabalhar, né, de uma forma que tudo dê certo. Então, assim, a equipe de lá era treinada, no momento sempre algum problema acontece, né? Então, por exemplo, no caso de incêndio, o profissional que estava ali, que ajudou a tirar, ele não deve voltar porque ele inala mais fumaça, né? É isso mesmo. E o desespero era tão grande que tiveram pessoas que voltaram, e aí depois, assim, né, foi um adoecimento da equipe, foi muito difícil, né? E eu, assim, uma das coisas que a gente teve que trabalhar muito aqui foi quando a gente faz simulação in situ nas unidades, a chefia tinha uma ânsia tremenda de ficar junto, né, na sala, porque ela queria ver o que acontecia dentro do quarto. E, assim, fazer esse trabalho com eles, de dizer o quanto isso inibia esse colaborador, o quanto era importante que ele se sentisse no cenário, sem alguém, né, da própria chefia para estar lá, avaliar. Então, assim, foi algo que a gente também foi treinando, porque todo mundo falava assim, não, eu quero ir lá para ver. Eu falei, não, não é um processo de avaliação, é um processo de treinamento. Então, lá ele vai poder entrar, ele vai ter que fazer o cenário, e depois, né, mesmo no debriefing, a gente não deixava com que essas pessoas entrassem para que eles pudessem, para que esses funcionários conseguissem realmente se colocar, né, dizer o que eles estavam pensando. Mas foi muito difícil a gente tirar isso como um critério, porque eles achavam, não, já que vai fazer, eu quero estar lá, né? Então, é algo que a gente vai aprendendo, né, Maria do Carmo? E educando, porque... não, você não está fazendo um cenário, eu estou fazendo um cenário, mas é um cenário de aprendizagem, ele precisa estar lá tranquilo, ele não precisa estar lá já
numa situação que ele não tem a menor noção, que eu preparei um quarto, que ele vai tocar a campainha, ele vai para atender um paciente, e ele chega lá, vê duas chefias sentadas e um manequim, ou mesmo um ator lá, e ele... Né? Então, assim, é um trabalho que a gente tem que indo devagarzinho para que a gente conquiste esse espaço, as pessoas confiem naquilo que a gente está fazendo, porque eles querem ver se isso deu resultado de primeira, né? E aí a gente tem que dizer, esse resultado você vai sentir no seu dia a dia. É isso que a gente espera que você perceba. Então... E os gestores, eles têm que confiar na equipe de capacitação. Né? Uma coisa muito importante que os participantes eles devem estar cientes de para que aquele material será utilizado, que em geral a gente grava, filma, e ele não pode ser punitivo. Né? E lembrar que existe um estresse da filmagem que muitas vezes a pessoa ela fica mais estressada do que ela ficaria na vida real. É verdade. Então, a gente deve buscar um ambiente tranquilizador. Eles devem ser esclarecidos para que vai ser utilizada aquela capacitação. E, por exemplo, né, em simulações que eu participei, a gente coloca um TCLE, né? Uhum. E aqueles vídeos, inclusive, eles podem ser utilizados pela equipe organizadora aí dessa capacitação para recortes, pequenos recortes, mas isso deve ser disponibilizado, por exemplo, via e-mail para aquele participante. Vamos supor que ele precisou ventilar, fazer uma ventilação com máscara, unidade autoinflável, né? E você, então, percebeu que ele está fazendo uma má adaptação da máscara à face do paciente. Então, você faz aquele recorte e manda para aquele profissional. Se não tiver tempo, porque às vezes até quem está capacitando, na hora não percebe. É bom ver o vídeo, captar, fazer um resumo, e nesse TCLE tem que estar escrito para quem que será enviado esse vídeo. Quando a gente meio pessoal. Quando a gente está fazendo o in situ, a gente evita até gravar para ele entrar como se fosse no quarto do paciente, por exemplo, se for uma unidade de internação ou uma UTI, a gente até evita para ele se sentir mais no ambiente, mas quando a gente pensa num simulado grande que nem o de catástrofe que a gente fez, que envolveu todo mundo, realmente a gente passa eles assinam o termo, depois a gente toma o cuidado para que a gente consiga, primeiro, a gente visualizar, e aí a gente trabalha individualmente aquelas pessoas que precisam de alguma coisa. E, geralmente, a gente vai usar isso no posterior, porque na hora do debriefing pós-simulado, a gente não consegue ter o vídeo, né? Então, a gente vai trabalhar com aquilo que a gente lembra, por isso que a gente coloca os sombras, e eles são fatores fundamentais que vão fazer as anotações para que a gente consiga entender, porque nem a gente enxerga o simulado todo, quando ele realmente é um simulado grande, né? Que nem o que aconteceu, se a gente pensar lá no atendimento da Santa Casa, né, Maria do Carmo, cada um fez uma parte e a gente não tem o todo. Então, é nesse sentido que a gente desenha, cria, idealiza, imagina como vai ser esse acionamento, e tudo isso vai funcionar ou não, depende de como as pessoas vão entender cada um o seu papel dentro quando acontece uma catástrofe, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente envolve tudo. O marketing não pode deixar ninguém entrar dentro do hospital, e a gente sabe que tem curiosos demais. Então, cada um faz um papel muito importante quando a gente faz o acionamento. Então, ele já sabe aonde que eles vão levar as famílias das pessoas que chegarem para ser atendido lá. Então, tudo isso tem que ser muito bem desenhado para que a gente consiga depois avaliar se cada um conseguiu cumprir o seu papel. Então, se alguma coisa dentro de pegando fogo, então, primeiro entra o bombeiro, primeiro é ele que tem que ver se a zona é uma zona que não corre risco, para que os outros profissionais possam entrar. Então, cada simulado ele é criado dentro do desenho, envolvendo os diferentes profissionais. E, de verdade, o que a gente espera é isso, é que a gente consiga
cada um dentro do seu papel, que tem importância, né? Desde a pessoa que está lá na porta de recepção ou na entrada, o segurança, o manobrista, tem um papel importante para que não deixe os carros lá. Como é que a gente faz a evacuação desses carros logo depois que as vítimas saem, ou das próprias ambulâncias? Então, a gente tem um papel fundamental de cada um dentro desse processo. E que, se a gente treinar, né, com certeza a gente vai se sentir melhor preparados no momento. É lógico que a hora que chega uma coisa dessa, todo mundo vai se preocupar, né? Porque não é fácil mesmo. Não é algo que a gente faça todo dia, mas a gente tem que ter essa cultura. Exatamente. Eu falo, e né? Trabalhar a questão emocional, né? Porque Com muitas certeza. vezes, por exemplo, você vai fazer um treinamento de incêndio. Pode ser que algum profissional lá que está envolvido, ele teve um caso de incêndio na família, né? Uma perda. Então, assim, tudo isso a gente tem que trabalhar. E temos que pensar também, já que a gente está trabalhando com uma equipe interprofissional, na gestão de conflitos. O que nem sempre é fácil. Que às vezes é nesse momento da simulação que você percebe que o médico está destratando a enfermeira está destratando o técnico, né? Então, assim, trabalhar mais as habilidades de comunicação e verificar onde existem conflitos e como que quem está responsável pela capacitação pode atuar ali para minimizar esse conflito. É verdade. Conflito é algo importante, né? Que geralmente acontece. E que pode ser trabalhado nessa simulação interprofissional, né? Uma vez nós fizemos um simulado treinando a administração, a recepção, foi até em outra instituição. E o funcionário que trabalhava no centro fez um médico que queria entrar sem ele ter cadastro no hospital. E a atuação dele foi tão assim bravo com ela, no sentido de dizer que ia entrar, que ele estava vindo do churrasco e que ele já tinha sido interrompido lá no almoço dele de domingo, e como que ela estava atormentando ele para entrar. Que é evidente que ele tinha que entrar para fazer a cirurgia, ele tinha sido chamado para uma cirurgia de emergência. Que quando a gente foi fazer o debriefing, ela não olhava para a cara do Vinícius, ela achou que era algo pessoal mesmo. Então, assim, foi algo que a gente entendeu muito. E ela, assim, eu acho que se ela pudesse, naquele momento do debrief, ela voava no pescoço, porque ela manteve a classe no momento que ela sabia que ela não podia, mas como eu brinquei com ela, eu falei, não pega a raiva dele, não, que ele só fez um cenário com você, né? Ele foi ótimo ator, né? Exatamente, mas a gente teve que trabalhar bastante com ela, no sentido, vem aqui, ó, ele gosta de você, porque ela se sentiu extremamente acuada e ela falava assim para mim, ele não gosta de mim. Eu falei, não, ele gosta de você. Ele nem, né? Então, assim, isso também é um ponto que a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente cria um conflito dentro do próprio debriefing, achando que é pessoal, né? E é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito isso aqui dentro, porque é algo que as pessoas acabam levando, né? Então, assim, a gente tem falado muito isso. A nossa equipe de centro cirúrgico, por exemplo, a gente vira e mexe, tem que treiná-los, porque... Gente, eu não sei, isso deve ser em todos os hospitais que acontece isso. Todo mundo quer a mesma sala, todo cirurgião quer a mesma sala, o mesmo horário, né? E aí todo mundo briga por aquelas salas. E aí tem hora que eles escutam o que eles não querem. A gente até tem isso como gravado, todas as ligações deles, porque é uma forma da gente também protegê-los. E, assim, vira e mexe, a gente tem que dizer, não é contra você. Você faz um papel aqui dentro da instituição que acaba sobrando para você ouvir algumas coisas, né? Mas não é para você. Então, isso a gente tem trabalhado muito e tem feito várias simulações para ele entender. Não é você. Se fosse eu iria ouvir a mesma coisa. Se fosse o dono do hospital que estivesse falando não para aquela pessoa naquele momento, ela ia ouvir a mesma coisa. Né? Então, por isso que eu falo que a gente também tem que trabalhar. O comportamental é algo muito importante e é um desenvolvimento que a gente tem que fazer para a vida toda, né? E é uma forma de desenvolver o profissionalismo, a relação com o outro, né?
Nós não deixamos a Flávia falar, acho que a Flávia está aqui. Desculpa, Flávia. Gente, mas eu estou ouvindo, estou adorando as experiências aí, né? Vocês têm, com certeza, muito mais experiência. Ariadne, eu queria professora, né? Não, pode falar de Ariadne, também, né? Por favor. Esse debrief que você faz imediato após o... Geralmente, a gente faz imediato. Dá um tempinho só para eles chegarem, mas a gente... Para baixar um pouco a poeira, mas a gente já busca uma sala próxima. Se for na unidade, algumas vezes a gente não tem sala, a gente vem lá para o IEP, que é onde a gente fica, então já deixa uma sala reservada. Então, é esse tempinho só para eles acalmarem, para a gente sentar para conversar. Algumas vezes, quando a gente tem treinamentos de várias... por exemplo, entrei na UTI e a gente vai treinar eles em diferentes cenários, quer dizer, o mesmo cenário com diferentes equipes, aí a gente acaba fazendo o debriefing na própria unidade mesmo, porque aí não dá tempo para a gente descer, né? E aí a gente faz ali. Mas sempre que possível, a gente tenta descer, sentar, dar um tempinho para eles respirarem um pouquinho mais, para daí a gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Quando vai bem, né? É ótimo, né, gente? Não é difícil fazer um debriefing enquanto o cenário... Agora, quando a coisa não foi muito bem, ou quando a gente tem vários pontos que a gente precisa retomar, porque isso dá impacto na assistência, aí são debriefings mais difíceis, porque nem sempre o outro enxergou, nem sempre ele entende da interação que ele tem que ter com o outro profissional para poder correr isso tudo bem, né? Então, o debriefing fácil no instantinho a gente faz, e aí todo mundo vem colocar o que foi de bom, mas não é muito fácil ouvir aquilo que a gente precisa melhorar, né? Ouvir do colega, ele mesmo assumir que aquilo precisa ser melhorado. Então, nesse momento, tem hora que a gente precisa mesmo dar um tempinho para todo mundo respirar, para depois a gente iniciar. Ariadne, e a estratégia para adesão desses profissionais na simulação, no treinamento in situ? Como é que vocês têm feito? Então, a gente, geralmente, quando ele é in situ, a gente trabalha com o coordenador da unidade, e aí a gente vai organizar esse treinamento. Então, a gente já faz com ele na própria unidade. Então, a adesão dele é meio que a sua vez, entendeu? A gente faz. Já aconteceu da gente organizar tudo e da noite para o dia tá tudo... A UTI que estava calma virou um inferno, e aí a gente tem que suspender o treinamento, porque não deu para acontecer em função disso. Mas quando a gente está lá, aí a gente vai pegando. Geralmente eles vão mandando um técnico com um enfermeiro, com um médico, e aí a gente vai recebendo eles meio que de acordo com o plantão. Então, eles estão lá. Geralmente, a gente faz os treinamentos no horário de trabalho, porque fora de horário, isso gera custo, né? Porque é hora extra para esse colaborador. E aí a gente é muito mais difícil a adesão dele. Muitas vezes ele tem outro emprego, ele tem outros horários. Então, a gente geralmente faz isso com os cenários. Nas habilidades médicas é que a gente tem feito treinamento com horas, porque nem sempre dentro do plantão a gente consegue a liberação desses profissionais. Então, quando é habilidade, a gente geralmente ele vem, recebe por aquilo, como se fosse um plantão, e aí ele fica dentro desse treinamento. Mas quando a gente envolve cenário, geralmente a gente faz dentro do horário. E aí não tem muita escolha, né? Então, a gente também treina a equipe de manhã, a equipe da tarde, a equipe da noite, então a gente também varia nossos horários para que a gente consiga atender os diferentes turnos. Ok. Ótima estratégia mesmo. Eu acho que está com a mão levantada, o Cacau, eu estou no celular, não estou conseguindo ver. Não tem mão levantada, não. Eu só gostaria de comentar, né, sobre essa questão da equipe interprofissional de ser no horário de trabalho. Isso é uma coisa muito boa,
Por quê? Porque é diferente se a gente faz um curso de capacitação aos sábados, aí vem um médico da equipe de segunda, uma enfermeira da equipe de terça, uma fisioterapeuta da equipe de quarta. Então, quando você faz in situ, naquele dia, horário, você vai pegar a equipe. Então, você vai ver quais são os problemas e as vantagens daquela equipe. O que você tem que melhorar no desempenho dessa equipe. Então, e quando eles voltam, se existe, por exemplo, se a gente percebeu que tem um conflito, você consegue abordar, melhorar, para que não dificulte o trabalho posterior. Então, essa é uma vantagem muito grande, né, Ariadne? Não tenha dúvida, né, gente? Porque eu trabalho exatamente com quem tem que trabalhar, né? Então, eu estou falando do médico, do enfermeiro, do técnico que trabalha naquele horário. Então, assim, eu estou trabalhando e melhorando a equipe, né? Senão a gente coloca e depois ele vai trabalhar com o outro, é outra relação. Então, realmente, a gente consegue perceber alguns conflitos e aí a gente começa a trabalhar esses conflitos porque aparecem, viu, gente? E não são poucos. Que a gente começa e aí a gente já sabe. E outra coisa que é bem legal é o fato da gente, muitas vezes, mudar a própria unidade quando a gente faz a simulação. Então, assim, um aparelho que ficava guardado em um lugar, quando a gente faz esse treinamento in situ, eu consigo perceber o quanto eu tenho que trocar ele de lugar, porque ele está dificultando a minha vida, ou caso venha a precisar, ele não está no lugar mais adequado. Então, muitas vezes, a gente faz algumas adequações na própria unidade, mediante a simulação que a gente realiza, né? Porque nem sempre a gente tem os mesmos cenários, e aí a gente nem sempre usa as mesmas coisas, mas a gente já mudou coisas de unidade depois de um simulado. Eu acho que a Mirna queria falar alguma coisa. Ô, Mirna, desculpa. Pode abrir o microfone. Tem uma pergunta da Flávia também, tá? Mas já que a Mirna começou, ela começa e depois a gente passa para a pergunta da Flávia. Oi, Mirna, tudo bem? Não estamos te escutando. Aqui, eu acho que você está sem som. O que a Mirna quer saber é falar sobre a estruturação do debriefing com 2 facilitadores. Às vezes tem até mais de 2. É mais, às vezes tem mais. Na realidade, quando a gente monta aquele roteiro e o planejamento do cenário, a gente já vai vendo quem são os profissionais que estão envolvidos, né? Quando a gente cria esse planejamento para a realização desse cenário, aí a gente já vai vendo quem são. E como é que a gente toca esse debriefing depois? Então, na realidade, conforme aquilo que for surgindo, porque a gente começa perguntando quem, né, como foi para ele, como ele sentiu aquele cenário. E aí, conforme as pessoas que vão se colocando, a gente vai vendo o papel desses facilitadores. Ou seja, se eu tenho mais uma área de, sei lá, vou inventar aqui, que é mais envolvendo segurança e que eu posso dar um suporte ou tentar buscar com eles algum ponto que ele precisa focar ou que ele precisa relembrar, né? Porque muitas vezes não sou eu que falo, mas eu vou tentar tirar desse grupo. Então, ele entra dentro desse papel. A gente não tem tido dificuldade quando a gente tem mais de um facilitador, porque aí a gente vai trabalhando conforme aquilo que é mais relevante. Mas a gente sempre tem um olhar entre nós, no sentido de deixa comigo agora que eu vou tocar, ou vou chamar, ou vou buscar, ou vou relembrar. Mas isso é um treinamento que a gente tem feito, Mirna, entre nós, no sentido de não sou mais, não sou menos, a minha contribuição, né, é igual, ou eu tenho aqui, nesse momento, eu tenho um domínio maior do que você, porque a minha expertise é o meu comentário, né? Mesmo pensando que não é o facilitador que fala mais. Na realidade, ele vai buscar isso de quem participou do cenário.
mas a gente tem conseguido fazer com esse planejamento. E aí a gente diz, se for esse assunto, aqui eu fico mais comigo, aqui mais. Então, é no planejamento que a gente tenta delimitar um pouquinho o papel. É lógico que na prática, de vez em quando, a gente acaba 2 pessoas entrando, até pela ânsia, mas a gente tenta trabalhar considerando o planejamento já. Vocês me ouvem agora? Agora, perfeito. Obrigada. Bom, boa tarde, né? Boa tarde. Professora, em relação a essa estruturação do debriefing, esse planejamento, assim, esse cenário de catástrofe, especificamente esse que você citou como exemplo, vocês definiram assim um tempo médio para os diferentes cenários que vocês aplicaram? Geralmente, esse último agora deu super redondinho. Nós começamos, só para você ter uma ideia, nós começamos 9h30 e acho que foi 10h30, 11 horas, acho que a gente já tinha acabado tudo. Mesmo envolvendo esse número de vítimas, porque a gente usou a maquiagem, enfim, tudo aquilo que a gente tem, como ele era um cenário que não envolvia muito a posição do bombeiro, porque ele não era um fogo, não tinha um risco, e a gente envolveu pessoas chegando de carro e pessoas chegando de ambulância. Então, a gente teve, só para a gente fazer um desenho, nós tivemos 2 óbitos, tínhamos 4 vítimas verdes, que vinham andando, inclusive, como a Paulista é muito perto, então sabia que tinha um hospital ali, eles vieram. Aí a gente colocou, acho que 3 amarelos e 3 vermelhos, um precisando, inclusive, de cirurgia para poder acionar o centro cirúrgico. Então, ele não foi tão complexo, porque a gente não envolvia o bombeiro. Mas nós já tivemos cenário que quando a gente pôs, que explodiu a cozinha lá do Centro Multi, que é uma unidade nossa, primeiro foi acionado o bombeiro, aí viu que ele tinha que chegar em 3 minutos, né? Só depois que ele avaliou a cena, é que aí a gente liberou, tinha elevador para pegar, então tinha várias situações ali que envolviam. A gente já chegou a durar mais ou menos 2 horas, 2h30, porque aí o envolvimento, né, ou como a gente desenha isso, ele era maior, e envolvia a ambulância ir e voltar para o hospital, então era uma quadra, então a gente avisou a vizinhança para eles não se assustarem, porque a gente ia descer, pessoas maquiadas, porque as pessoas não sabem, né? Então, houve todo um trabalho ali no entorno para avisar, avisamos as portarias dos prédios que ia ter esse processo. Então, esse simulado foi um simulado que demorou mais tanto o cenário quanto o debriefing, porque a atuação desses bombeiros foi importante, a atuação dos seguranças também foi maior, porque aí a gente tinha gente que queria entrar para retirar as pessoas, né? Então, quanto eles tiveram que fazer um processo. Então, a gente desenha e imagina mesmo como seria. Como as coisas transcorreram, eles conseguiram fazer, foi isso. A gente conseguiu muito rapidamente finalizar esse processo, mas a gente já teve situação da gente demorar 2h30, 3 horas para conseguir dar conta de fazer o cenário, e aí um debriefing foi bem maior. A gente demorou, basicamente, assim, pela experiência, 1 hora, mais ou menos, para a gente conseguir com que todos falassem. E isso, gente, é um debriefing ali, né? Depois, como disse a Maria do Carmo, quando a gente vai olhar o vídeo, quando a gente vai checar, aí a gente chega a perceber algumas coisas que a gente não conseguiu visualizar, até porque a gente está cada um num contexto de cenário, tem 2, 3 salas acontecendo ao mesmo tempo, e aí a gente consegue perceber. E aí a gente faz uma conversa, algumas vezes, com algumas pessoas específicas, chamando ele, para ele vir olhar o vídeo, para a gente discutir ali o que a gente poderia melhorar dentro desse processo. Então, acontece isso sim. Nós estamos aqui com o tempo encerrando, nós temos, na verdade, mais 1 minuto, mas vamos deixar, então, que a Ariadne responda a pergunta da Flávia. A Flávia pergunta se você sente diferença na participação do debriefing
quando a simulação é multiprofissional ou uma equipe formada apenas por uma categoria profissional? Olha, a gente começa a perceber que quando as pessoas estão super envolvidas e o processo se eles trabalham junto, a gente consegue perceber que vai bem. A gente, na realidade, aqui é tão raro a gente fazer um debriefing com só uma categoria, porque toda vez que a gente chama, eu tenho pelo menos a enfermeiro, o médico e o técnico de enfermagem. É quase que sempre a gente tem isso, porque é sempre melhorar processos de atendimento, né? A gente faz isso aqui. Mesmo quando a gente tem os próprios residentes de uma determinada área, a gente busca chamar. Então, a gente chama o residente de enfermagem para participar de um simulado da residência médica, e vice-versa também, né? Então, a gente geralmente convida. E isso eu acho que acaba se tornando algo que eles estão convivendo. Então, hoje, a gente percebe, sim, que eles enxergam, que eles participam bem, que eles, algumas vezes, dá conflito, verdade seja dita, né? Porque eu não gostei muito da forma com que o outro falou para mim, e aí a gente tem que sanar isso, mas a gente tem feito isso de uma forma até tranquila, gente. Assim, lógico, dificuldade, mentira dizer que em nenhum momento, em nenhum lugar, né, a gente não tenha isso. Mas a gente hoje já tem conseguido trabalhar isso de uma forma muito leve, viu? Bem leve, perto do que a gente começou. Porque hoje eles já estão mais acostumados com essa ideia de que a gente é melhor junto do que separado. Bem, Flávia, volto a palavra para você para encerrar a sessão, né? É verdade. O professor, então, muito obrigado aí por mais uma vez ter contribuído conosco. E foi muito legal, assim. E você nos permitiu a discussão, né? Que foi excelente aí para a gente também. É o melhor, né, gente? Tem tanta experiência, tanta gente aí fazendo, e acho que a gente precisa melhorar. E acho que, assim, a gente tem um pouco de dificuldade quando a gente fala de formação, né, Maria do Carmo? Porque muitas vezes eu estou na minha disciplina, no meu horário, e nem sempre a gente consegue trazer os outros profissionais. E hoje, na prática, quando a gente está lá, isso é muito mais fácil para mim, porque eu tenho todos esses profissionais envolvidos. Mas é algo que a gente sabe da importância. Eu não consigo ter uma profissional bem treinada, eu preciso ter uma equipe e conseguir com que essa equipe trabalhe bem juntas, né? Então, a mensagem para a gente levar para casa é melhor junto do que separado. É verdade, é isso mesmo. Flávia? Então tá bom, professora, obrigada. Gente, obrigada a vocês, viu? Desculpe aí a correria, mas eu acho que a ideia foi realmente a gente discutir um pouquinho o que a gente tem feito. Maravilha. Obrigada aos participantes aí do SIG. O registro a senha de registro está em tela, né? Para fazer o registro até às 23h59 de hoje. Obrigada mais uma vez, professora. Que isso, gente. Maria do Carmo, boa viagem até quinta. Até quinta, a gente se encontra. Tá bom. Beijo, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Flávia. Tchau, Ariadne.